Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Poditar, esse que é um podcast em que nós vamos aprofundar aí os nossos conhecimentos na mente humana, buscando entender a complexidade do nosso cotidiano e, é claro, debater muitos assuntos importantes no nosso dia a dia com todos vocês. E nesse primeiro episódio eu tenho a honra de estar ao lado dela, essa renomada psicóloga que está aqui hoje, Gerlaine Moura, especialista em regulação emocional e minha amiga. Seja muito bem-vinda, Bana. Obrigada, Thaís. Obrigada pelo convite. Muito bom estar aqui com você, Gerlaine, porque, para quem não sabe, ela tem uma vasta experiência na área de regulação emocional, está há quase 20 anos atuando neste mercado e simplesmente ela é uma luz no caminho de quem está buscando aí vencer e lutar contra a ansiedade, né, Gerlaine? Sim. A gente pode diferenciar hoje, né, Thaís? A gente percebe o quanto as pessoas estão cada vez mais ansiosas e o quanto elas estão meio perdidas de como fazer um manejo, né? Um manejo adequado para ter mais qualidade de vida, mais saúde mental. Então, eu percebo hoje no consultório as pessoas buscando se conhecer, né? Conhecerem as suas qualidades, seus recursos, para conseguir lidar de uma forma mais saudável. Para você ter ideia da ansiedade, o tanto que ela está presente no nosso cotidiano e muitas vezes as pessoas não se dão conta. Eu, para estar aqui agora com você, o pessoal pensa, ela há tantos anos trabalhando com TV, nem fica nervosa. Nossa, me deu uma ansiedade. Sabe quando chega a paralisar um lado assim do rosto? Sei. Isso é um sintoma de ansiedade, sim, né? Sim. Eu trabalho, lido, tento lutar contra a ansiedade desde 2018. Reconhecidamente em público há pouco tempo. Porque, assim, às vezes a gente fica com vergonha de expor um problema, porque as pessoas olham para você, você fica com medo da reação, fica com medo de como vão interpretar o seu comportamento, ainda mais você que trabalha com imagem. Sim. Então, assim, é muito difícil você conseguir assumir alguns pontos publicamente, né, e lidar com isso. Né? Eu estou assumindo agora, porque eu acho que isso é uma maneira de buscar também a cura em certos momentos, que aí a gente respira fundo, tenta lidar de uma maneira mais tranquila com isso, falando. Eu acho que quando eu exponho, eu me tranquilizo. Então, assim, já desparalisou meu lado direito do rosto. E quando você se expõe, você ajuda a fortalecer um monte de pessoas lá fora que sentem a mesma coisa, mas acham que acontece só com elas. Né? Então, justamente porque você está todos os dias falando ao vivo, está aqui, né, sempre se expondo, as pessoas acham que a gente não tem ansiedade. Essa ansiedade que você colocou agora é a ansiedade, abre aspas, tá, normal de sentir. Porque não existe uma vida sem ansiedade, tá? As pessoas me buscam e falam, eu vim aqui para tratar minha ansiedade, porque eu não quero mais ter ansiedade. Aí eu brinco, falo, impossível, eu não tenho essa poção mágica e você não pode ficar sem ansiedade. Por quê? Porque essa ansiedade que você disse agora, que é a ansiedade antecipatória, ou seja, ela veio até você porque você tinha um compromisso hoje, né? O início de um projeto que você está iniciando. Então, é algo novo. E tudo que é novo, que é desconhecido, gera o quê? Ansiedade. Sim. Se você não sente ansiedade, se eu não sinto ansiedade, eu não me preparo para esse projeto. Então, você viria para cá sem roteiro, sem uma organização. Então, ela te ajuda, né? O que não pode acontecer é a ansiedade disfuncional patológica, que faz você ficar travada, que faz você evitar. Não vou fazer isso, porque eu acho que não consigo. Então, a ansiedade antecipatória ela é super bem-vinda. Mas a disfuncional é quando você desiste de fazer algo. E como que você descreveria a ansiedade para quem nunca experimentou ou acha que nunca experimentou ansiedade? Assim, os sintomas físicos e até emocionais da ansiedade. Tá, deixa eu explicar um pouquinho o que é a ansiedade, de onde ela surgiu e a função dela na nossa vida, né? Primeiro, já falei aqui agora que não existe essa possibilidade de não ter ansiedade. Ela é muito bem-vinda. Eu preciso aprender a gerir, manejá-la a meu favor. Né? Então, a ansiedade ela é filha do medo. Então, qual que é a emoção que está por trás? O medo. O medo é uma emoção fisiológica, não tem como eu evitar sentir, eu simplesmente sinto. A ansiedade ela é mais cognitiva, ela vem de um gatilho, de um pensamento, né, de algo que eu começo a imaginar que eu estou em perigo. Então, ela é disfuncional quando? Quando ela se torna irrealista. Eu não estou em perigo, mas acho que estou. Tá. Como que eu faço
para lidar, então, com ela. Como é que eu faço para identificar se é uma ansiedade? Que a grande dúvida das pessoas é, será que eu tenho ansiedade, então, essa normal aí, ou é a patológica? Até Sim. onde eu preciso de um tratamento? Que eu acho que a grande dúvida das pessoas é descobrir se precisa de tratamento ou não. O que diferencia uma ansiedade patológica de uma normal de sentir, de uma que é bem-vinda, é a quantidade de prejuízos que ela causa na sua vida. Se você deixa de se relacionar, se você deixa de se expor, se você não vai, por exemplo, a um show porque você acha que vai acontecer algo lá e você não vai conseguir sair a tempo, né? Se você recebe convites e você não vai, se eu tivesse uma ansiedade patológica, eu não estaria aqui hoje. Porque eu falaria, não vou conseguir, nunca fiz podcast. E mesmo tendo feito, às vezes, eu não acredito que dou conta. Então, esse pensamento faz a gente bloquear. Então, todas as vezes que eu tenho prejuízos na minha vida pessoal, e quando é muito intensa essa ansiedade, quando ela me atrapalha, quando eu estou muito irritada, quando eu tenho falta de foco, a minha atenção fica comprometida, o meu sono fica comprometido, eu começo a ter prejuízos mesmo em todas as áreas da minha vida, e aquele pensamento ruminante fica o tempo todo ali me martelando, preocupada o tempo todo. Então, estou te falando aqui de prejuízos e de intensidade de pensamentos. Aí, eu preciso buscar ajuda. Aí, provavelmente, eu estou com TAG, que chama transtorno de ansiedade generalizada. Sim. Que ela afeta toda a minha vida e ela tem todos esses sintomas aqui emocionais que eu falei, físicos, os físicos. Taquicardia, meu coração dispara do nada. Se eu não cuidar, pode evoluir para um pânico? Pode. A gente tem vários tipos de ansiedade. As pessoas acham que a ansiedade é só esse friozinho na barriga antes de algo acontecer. Não, é muito mais sério. A gente tem o TAG, a ansiedade generalizada, a gente tem o pânico, a gente tem a agorafobia, que é a pessoa que às vezes não consegue sair de casa, não consegue estar num lugar que é muito aberto ou que é muito fechado. Então, existem outros transtornos muito sérios que precisam, sim, ser olhados e tratamento. O TAG é o quê? Transtorno de ansiedade generalizada. Transtorno de ansiedade. Excesso de preocupação. Transtorno de ansiedade generalizada. Eu passei por isso em dezembro. Finalzinho de novembro, início de dezembro agora. Eu não conseguia respirar. Exatamente. O ar parecia que era daqui do meio para cima. Então, parecia que não satisfazia. E volta e meia eu tinha crise de taquicardia. Então, assim, eu pensava, gente, tem alguma coisa errada com o meu corpo, está acontecendo alguma coisa. Mas não era, eu estava passando por um processo emocional difícil e estava refletindo no meu corpo dessa maneira e eu tendo essa crise de ansiedade. Sono alterado. Não dormia, eu não dormia. Pensava o tempo todo naquilo, o dia todo, preocupada. Martelando o mesmo assunto o tempo inteiro e sem dormir. Eu dormia 2, 3 horas por dia. Então, estava, assim, extremamente grave. Aí eu busquei ajuda, estou em tratamento, né, terapêutico, sim. Mas lutando ainda. Sim. As pessoas não têm hoje, assim, tanto... Na verdade, as coisas estão clareando mais, mas antes tinha muito estigma, né, com os transtornos mentais. Isso é coisa de doido. E isso não é verdade. As pessoas sofrem sozinhas, muitas vezes, porque elas têm vergonha de falar o que sentem. Amiga, de bobo e louco, todo mundo tem um pouco. Né? Só falta subir. E aí as pessoas sofrem por não buscar tratamento, porque se ela busca um tratamento, ela vai ter uma qualidade de vida muito melhor. Ela vai deixar de perder as coisas, por exemplo. As pessoas muito ansiosas que não fazem um tratamento adequado, muitas vezes elas perdem um relacionamento por conta de uma ansiedade. Elas perdem um relacionamento, elas têm problemas de relacionamento com os filhos, com a família, com os colegas de trabalho, e é porque elas não sabem que aquele comportamento inadequado, vou falar inadequado, é por conta de uma ansiedade. Né? Então, assim, essa ansiedade que é colocada lá fora, ela ainda não está muito clara. As pessoas acham que é algo, digamos, fácil, às vezes, de resolver sozinho. E se for um transtorno, não é. Precisa de um tratamento, precisa de uma seriedade, precisa aprender a pensar no que pensa, que é onde começa tudo, é na mente. Então, como que dispara a minha ansiedade? Eu preciso descobrir quais são os gatilhos. O que te dá ansiedade? É algo novo? É andar sozinha à noite? Claro que andar sozinha, e é um perigo real, né? Mas tem muitos pensamentos que são muito distorcidos, que falam para mim que eu estou em perigo, mas eu não estou. E quando a pessoa tem, assim, parece que mais de uma voz que fala com ela ao mesmo tempo,
né, sobre aquele problema, tá o tempo todo ali martelando, e ela fica com aquilo na cabeça o dia inteiro e ouvindo aquele tanto de voz na cabeça, e como que eu vou agir? Isso também é uma ansiedade, que gera essa sensação de que você tem várias vozes conversando com você mesmo, é você mesmo conversando com você mesmo. Então, a gente tem, dentro da minha abordagem, eu trabalho com a terapia cognitivo-comportamental. Então, é uma abordagem bem científica e que a gente parte do pressuposto da cognição. Então, a gente precisa sempre estar analisando os pensamentos. Uma técnica que eu gosto de utilizar, Thaís, para que a gente cale essa voz, né, que eu falo, esses sabotadores, essa vozinha na cabeça, é eu colocar um prazo. Tipo, eu estou preocupado com alguma coisa, X, estou. Eu vou pensar nisso 4 horas da tarde. Eu vou pensar sobre isso 4 às 4h30. Mas o telefone não para, e aí? Sim. Como assim o telefone não para? De chamar você para falar sobre o assunto. Você vai... Ignorar. Você vai ignorar. Só 4 horas. Você vai focar em outra coisa. A questão é o seguinte, se existe uma situação que precisa ser resolvida agora, se é algo urgente, não dá para esperar até 4 da tarde. Mas é que a questão é que na maioria das vezes, nada é urgente. Tudo é importante, mas nada é urgente, nada é prioridade. Nada não, algumas coisas são prioridades. Eu preciso eleger o que é prioridade e resolver agora, isso aqui é urgente. E o que é importante, o que não pode esperar, eu deixo para depois. A questão é que a gente tem umas regras que aumentam a nossa ansiedade. Vou te falar quais são as regras dos pensamentos. Se eu tenho um problema, então eu tenho que resolver agora. E não é todo problema que eu preciso resolver agora. Inclusive, tem muitas pesquisas que confirmam que tem problemas que eles se resolvem por si só com o tempo. Se eu tiver calma e esperar no tempo das coisas. Mas quem disse que nós temos calma? Hoje é tudo imediatismo. Exatamente. Segunda questão, verdades absolutas, né? Eu preciso ter certeza das coisas. Toda vez que eu preciso ter certeza das coisas, eu vou ficar ansiosa, porque eu não tenho como ter certeza de tudo. Isso é totalmente irrealista, né? A gente não controla tudo, eu quero ter o controle. Então, outra questão, outra regra irrealista, eu não consigo ter o controle de tudo, eu consigo ter o controle do meu comportamento. E não do outro, e não da situação lá fora. Você citou que existem vários gatilhos que ativam a ansiedade. Sim. Eu queria saber se existe um principal gatilho que a gente pode estar ficando mais observando melhor para saber sobre a ansiedade. É muito particular o que é um gatilho para cada pessoa. Depende muito das experiências que ela teve. Às vezes, o que é gatilho para você não é para mim. A gente precisa começar a se conhecer para descobrir quais são as situações que me deixam ansiosa. Então, uma das situações que me deixam ansiosa, digamos um exemplo, falar em público. Falar em público me deixa ansiosa. Iniciar uma conversa com algum desconhecido num lugar, isso me deixa muito ansiosa. Então, eu preciso elencar situações que realmente eu me sinto desconfortável, eu me sinto em perigo. Entendi. Né? E a pandemia também trouxe, com certeza, aí um aumento da ansiedade na sociedade no geral. É o medo de morrer por causa do vírus, o medo de perder alguém, o isolamento, o distanciamento social também desencadeou muito processo de ansiedade em pessoas que antes não sentiam, né? Você recebeu muito isso no seu consultório? Recebi, mas a pandemia, ela veio, ela nos colocou numa situação de vulnerabilidade real. Né? Real. Então, existia um vírus. E só que, Thaís, é muito interessante isso que eu vou falar agora, que eu observei, é que por que algumas pessoas reagiram diferente numa mesma situação, no mesmo contexto? Nem todas as pessoas ficaram ansiosas a ponto de fazer tratamento. Quem são as pessoas que, de repente, a pandemia talvez tenha sido um gatilho para um transtorno, para o TAG? Aquelas pessoas que já tinham uma genética. Por que de repente você desenvolveu o TAG e eu não? Porque somos diferentes, temos cérebros diferentes, temos experiências de vida diferentes. Então, se eu tinha um DNA de TAG, algum contexto, algum gatilho ambiental pode sim disparar. Eu sempre falo o seguinte, na psicologia a gente sabe disso, transtorno mental... Todo transtorno é multifatorial. Não existe isso gera um transtorno, aquilo gera um transtorno. É tipo, imagina fazendo um bolo, existem vários ingredientes. O primeiro ingrediente, a farinha, é a parte genética. Os ovos, a gente pode colocar como o ambiente. Tem um fator biológico. Então, é multifatorial, não existe isso dá nisso. Né? Então, na pandemia vieram algumas pessoas que realmente foi o start, porque provavelmente
Quando eu vou estudar o histórico da pessoa, o pai tem TAG, a mãe talvez tenha bipolaridade, existem outros transtornos, depressão, existem transtornos na família. Então, uma situação, um estressor, porque a pandemia foi um estressor muito grande, né? Mas é importante a gente lembrar que a ansiedade é uma resposta normal Sim. a uma situação estressante, mas que com as ferramentas, o apoio correto, é possível sim a gente saber agir com eficácia e evitar a ansiedade. Sim, é você fazer o manejo e usá-la a seu favor, tá? Aqui hoje a gente falou disso agora, né? Então, dá uma ansiedade, poxa, né? Eu não conheço, o tema é algo que eu falo todos os dias, mas quais são as perguntas que vão me fazer? Então, dá uma ansiedade, sim, mas eu consigo gerenciá-la e usá-la a meu favor. Como? Aí eu me preparo, né? Aí eu lembro do conteúdo, ou se der tempo, vou lá e dou uma lida. Então, a questão da ansiedade é a gente se preparar para aquilo que eu estou ansiosa. Agora, tem um fato muito interessante, Thaís, que é assim, não é porque você pensa que vai acontecer. A gente acha que porque passou na minha cabeça isso vai acontecer. E a gente pega aquilo, a gente se apega àquele pensamento e aquilo fica o quê? Martelando ali o dia inteiro, ruminando. Essa é uma ferramenta que eu ensino agora. A gente precisa aprender a contestar o que a gente pensa. A gente precisa ser racional, falar, poxa, peraí, eu tô aqui. Primeira coisa, nomeia o que tá sentindo. Tô ansiosa? Tô ansiosa. Que é outra regra que vai contra, que a gente não quer ter desconforto emocional. A gente acha que assumir, aí eu vou mergulhar nisso. É melhor fingir que nem tá acontecendo isso comigo. Pronto. O caminho do inferno é esse. É você não assumir o que você sente. Porque isso vai crescendo dentro de você. É o contrário. Você achar que não tá, fingir que não existe, não vai existir. Vai existir. Só que ele vai ficar muito maior. Então, assuma, nomeie. Tô ansiosa. Tô ansiosa por quê? Tô ansiosa porque hoje eu vou fazer um podcast com a minha amiga. E a gente nunca fez um trabalho juntas, mas vai dar tudo certo. Eu sei falar do que eu tô falando, eu tenho experiência no que eu tô falando, então tá tudo certo. Agora, o pensamento, nossa, mas e se fizer uma pergunta e eu não souber? Não sei, responda. É simples, ninguém sabe tudo. Né? Agora, é o pensamento. Se eu ficar agarrada a esse pensamento, eu vou ficando cada vez mais ansiosa. Aí, o que eu falei agora? O pensamento vai disparar uma reação fisiológica em mim. Meu coração vai disparar, eu vou tremer, minhas mãos vão suar. Aí, eu vou começar a ficar muito ansiosa, com muito desespero, muito pânico. Aí, eu vou ter uma resposta comportamental. Vou ligar para a Thaís e falar assim, Thaís, amiga, acho que eu não vou, não. Acho que eu não vou conseguir, eu estou muito ansiosa. Tá, faço isso. O que acontece? Tem um alívio momentâneo, mas conto para mim, crio uma crença sobre mim que eu sou incapaz. Então, gera muito mais ansiedade a longo prazo. Cada vez que eu desisto de uma situação por medo, por ansiedade, eu crio mais ansiedade no futuro e uma crença de capacidade. Minha autoestima vai diminuindo. E você acha que essa era digital pode chegar a causar, piorar algum transtorno de ansiedade, dependendo ali de cada um? Poder pode tudo, porque se eu tiver essa genética, esse DNA, qualquer coisa pode ser gatilho. Mas quando você fala do digital, né? Das redes sociais, principalmente hoje, né? A gente vê muitos atores, inclusive, comunicando que estão se distanciando das redes sociais porque aquilo está trazendo prejuízos emocionais por causa dos comentários que eles recebem. Sim, eles são avaliados, são cancelados, né? Ficam extremamente expostos. O que gera ansiedade hoje? Várias questões. Uma delas, se comparar, né? Então, a pessoa vê ali uma vida de Instagram, que é o que você posta, o que você quer. As pessoas postam o que elas querem, né? Ninguém posta a sua vulnerabilidade ali o tempo todo. Ninguém posta foto chorando, mas posta viajando. Então, se eu estou num processo difícil da minha vida, aí eu abro o Instagram e vejo, falo, nossa, minha vida tá petecada, né? Parece que é só a minha vida que tá ruim. Olha que todo mundo feliz, tá todo mundo namorando, todo mundo casando, todo mundo viajando, só a minha que tá lascada. Então, se eu faço essa comparação totalmente distorcida e realista, porque eu pego um trecho, eu pego um recorte da vida da pessoa e acho que aquilo é a vida dela, eu vou ficar muito ansiosa, muito triste e com autoestima zero, né? Porque eu tô indo pro caminho, outra vez que eu vou pro caminho do inferno, me comparar. Eu vou trazer dados para você de pessoas famosas
que fizeram isso, comunicaram que estão se afastando das redes sociais porque está trazendo prejuízos à vida delas. O Tom Holland, ele é o Homem-Aranha desse último filme, ele se afastou das redes sociais, tem só 26 anos para cuidar da saúde mental. Ele disse a seguinte frase: eu dei uma pausa nas redes sociais para cuidar da minha saúde mental porque eu acho o Instagram e o Twitter esmagadores. Eu me sinto presa em uma espiral quando leio coisas sobre mim online e, em última análise, isso é muito prejudicial para o meu estado mental, então decidi dar um passo atrás e excluir o aplicativo. Tom Holland, de 26 anos, fazendo isso. Sim, porque as pessoas acham que a internet é uma terra sem lei, né? Então, lá eu posso tudo. No tete-a-tete, eu duvido que as pessoas falariam e ofenderiam tanto quanto eles fazem ali. Então, é essa falta de limite mesmo. Agora, com certeza, você toda hora abrir seu Instagram e ver ali todo mundo dando porrada, não é fácil. Age emocional. E é desnecessário, ele não precisa. Então, eu acho inteligente a pessoa fazer uma escolha dessa, de se afastar do que te faz mal. A gente precisa colocar limite, sim. Em sua biografia, Gisele Bündchen também trouxe o assunto à tona, né? A modelo gaúcha relata já ter enfrentado crise de ansiedade também, ataques de pânico e pensamentos suicidas. Sim. Ela chegou a declarar que as coisas podem parecer perfeitas do lado de fora, mas não tem ideia do que realmente está acontecendo. Revelou ela nesse seu livro, na biografia da Gisele. Distúrbios psiquiátricos podem acometer até o mais perfeito dos mortais, simplesmente são doenças que não estão nítidas nas feições de quem passa por isso. Aprendizados, editora best-seller de Gisele Bündchen. Então, agora imagina, tá? E Gisele, né? Um padrão de beleza que ela tem que sustentar todas as expectativas que colocam em cima. É muita pressão, né? É uma vida extremamente agitada, corrida. E essa questão de buscar um perfeito, né? Um perfeccionismo que projetam nela. Então, é pesado mesmo. A ansiedade não está na cara de ninguém, não escolhe classe social, não escolhe o momento em que um ataque de pânico pode acontecer. É qualquer pessoa. Não mesmo, não mesmo. Existe uma crença muito arraigada ainda, né? Que as pessoas falam assim, pensam, né? Mas fulana é linda, Gisele, milionária, né? Bilionária, tinha um casamento perfeito, tem uma família perfeita, ela tem tudo. Como que ela tem pânico? Como que ela tem depressão? Como que ela já pensou em suicídio? Então, o transtorno mental, ele não escolhe classe social. Né? As emoções, elas existem, e se nós não conseguirmos fazer o manejo adequado, ela vai trazer prejuízo, sim. Eu não disse, mas um dos caminhos da gente conseguir lidar com a ansiedade, Thaís, é a gente entender a primeira coisa aqui, que as emoções, elas são bem-vindas, elas são protetivas. Então, toda vez que você estiver ansiosa, você precisa lembrar que você talvez esteja com um medo por trás dessa ansiedade e que esse medo é um medo protetivo, ele está te protegendo de alguma coisa. O fato é que a gente precisa diferenciar se é um medo realista ou não. Exato. Eu estou realmente em perigo ou não? Isso realmente... Aí passa na minha cabeça, tal coisa vai acontecer. Tá, eu estou com medo que isso X aconteça. Quais são as evidências que isso que eu temo vai acontecer? Primeiro ponto, aí você já dá uma quebrada nas pernas da ansiedade. Qual a evidência que isso vai acontecer? Eu não tenho. Aí você vê, poxa, não tem evidência nenhuma. Tá, mas o que eu penso vai acontecer? Não. Tudo que eu penso acontece, eu vou começar a pensar ficar rica a partir de hoje, né? Vai que eu vou pensar que amanhã eu vou olhar meu extrato, vai estar assim, milhões lá. Não é porque eu penso, vai acontecer. Olha, eu vou lembrar ela disso, quando ela começar a ter os ataques dela na vida pessoal. Vou lembrar ela, vou fazer esse recorte e mandar para ela mesma. Eu sou ótima para ensinar. Falando em ensinar, eu queria que você tentasse, Gerlane, agora resumir para quem está assistindo a gente um passo a passo, breve, para quem está sofrendo com algum tipo de ansiedade nesse momento, para tentar controlar, justamente como você enumerou aí, a partir do medo, mas vários outros tipos, um passo a passo rápido para quando a pessoa está sentindo, está chegando aquele ataque de ansiedade, está chegando aquela respiração curta, o que a pessoa tem que fazer naquela hora para se acalmar? Tá. Primeiro ponto é não se medicar, gente, sozinho. O povo está custoso, o povo medica porque o vizinho está tomando e está ajudando, vou lá e vou tomar. Algum outro médico, por exemplo, passa uma medicação e começa a tomar, mas ele não foi
fazer uma análise, uma entrevista clínica, um exame clínico com um psiquiatra para saber qual é a medicação para aquele tipo de ansiedade. Porque, como eu disse agora há pouco, existem vários tipos de ansiedade. A sua ansiedade pode ser não é a mesma ansiedade do seu vizinho. Mas vamos partir do pressuposto aqui que a gente não está falando de transtorno, né? Que o transtorno precisa realmente de um tratamento. Vamos falar dessa ansiedade que a gente começou iniciando aqui, que todo mundo sente. Como que eu posso fazer para manejar isso de uma forma mais eficaz? Primeiro ponto, nomeia, estou ansiosa, assume que está ansiosa, está tudo bem sentir ansiedade, eu não sou menor, por isso, eu não sou melhor nem pior, é algo natural do ser humano sentir ansiedade, estou sentindo ansiedade, ok. Trabalho respiração, eu preciso oxigenar o meu cérebro. Quando eu estou ansiosa, quando eu estou com muito medo, o nosso cérebro aqui atrás, que é a amígdala, que é o tamanho de uma amêndoazinha, a amígdala significa em latim amêndoa, essa parte mais instintiva está dizendo para mim que eu estou em perigo. Então, eu preciso fazer o quê? Respirar para oxigenar o meu córtex frontal aqui, para que aqui desligue. Porque quando eu estou com medo, é só aqui que está ativado. Então, eu preciso respirar respirações longas e profundas pelas narinas, soltar pela boca. Vai no YouTube e busca respiração diafragmática, que é a respiração que acalma, que oxigena o seu cérebro. Segundo ponto, comece a pensar. Isso, agora a gente vai racionalizar. Agora a gente vai aprender a pensar no que a gente pensa. Isso que eu estou com medo, isso que eu estou está me fazendo ficar ansiosa, isso vai acontecer mesmo? Qual é a evidência de que isso vai acontecer? Aí eu não tenho evidência. Eu já passei por algo parecido no passado? Como que eu lidei com sucesso com essa situação? Não é a primeira vez que eu sinto isso. Porque é isso, Thaís, às vezes a gente acha que está passando pela situação a primeira vez. A gente esquece que a gente já passou por aquela situação outras vezes e a gente se saiu bem. Inclusive, a gente está aqui hoje, está mais forte. Eu preciso lembrar, para me acalmar da minha ansiedade, das minhas habilidades, dos meus recursos que eu tenho. E eu estou te falando de recursos, são vários. Vou citar um exemplo que a gente tem que lembrar aqui. Quais recursos eu tenho para passar por esse problema? Eu preciso resolver esse problema agora? Não, eu posso esperar um pouco, eu posso me acalmar, eu posso planejar de como que eu vou resolver esse problema. Sim. E eu posso lembrar quais são os meus recursos que eu tenho. Eu tenho uma rede de apoio, de amigos que me amam. Eu tenho família, eu tenho saúde. Eu sou uma pessoa honesta, eu sou uma pessoa flexível. Eu preciso lembrar das minhas características e de tudo que eu tenho mesmo de recursos, de habilidades. Inclusive habilidades, eu consigo fazer isso, eu consigo fazer aquilo. No passado eu resolvi tantos problemas, eu consigo superar aquela situação difícil, eu consigo superar aquela perda de um parente que achei que eu ia morrer junto e eu estou aqui. Eu preciso me lembrar que nada me mata, que tudo foi aprendizado, que tudo me fortalece. Então, essa questão de racionalização, de buscar, digamos, histórias de sucesso no meu próprio currículo lá de trás, que vai me acalmar. Mas o primeiro passo a passo não é o cognitivo, é a respiração. Porque se eu não respiro, eu acabei de dizer agora, que respirar vai oxigenar meu córtex aqui, minha parte mais racional, meu discernimento. Se eu não respiro, não tem como eu achar essas soluções todas que eu trouxe agora. E você acredita que a meditação, aquelas práticas de atenção plena, o mindfulness... Sim. Difícil a palavra, né? Mindfulness. Nesse momento... Atenção plena. Atenção plena. Essas práticas, você acredita que elas podem trazer benefícios no controle da ansiedade? Sim. De que forma as pessoas em casa podem estar incorporando isso no dia a dia? Então, hoje tem muitas pesquisas comprovando que mindfulness realmente muda... Você sabe que muda a estrutura do seu cérebro? Se você meditar durante algum tempo, o seu cérebro muda a estrutura. Gente, isso é fantástico. E muda qual? Muda a estrutura que coordena as emoções. O seu autocontrole melhora. Que lá no nosso cérebro tem um sistema límbico, que é a região do nosso cérebro que está coordenando as emoções. Quando eu medito durante muito tempo, isso vai tendo alteração lá. O circuito mesmo neural vai mudando. Então, criar o hábito de meditação é super difícil? Mas é um hábito necessário hoje, porque todo mundo quer fazer as coisas para ontem. Eu tenho uma amiga que fala assim, eu não tenho tempo para meditar, Gelena, aí que eu vou ter que trabalhar. Aí eu vou ter que... Aí que meu dia vai ficar complicado mesmo, eu tenho que parar para meditar. Amiga, eu falo, então, você vai ganhar tempo meditando. Por quê? Porque você vai estar mais focada, porque a sua atenção vai estar melhor, você vai estar mais calma, você não vai estar com aqueles pensamentos ruminando, aquilo lá que perde tempo e energia. Então, meditação, começa com 5 minutos, começa ao acordar,
Falar, eu vou ouvir uma música aqui, uma música que tem som de cachoeira, do mar, passarinho, uma música que acalma. Ou sem música mesmo, ou chama de uma vela, ou você foca ali no lugar e fica olhando aquilo lá. As pessoas têm uma ideia de que meditação é só você ficar em posição de lótus e ficar lá com o olho fechado e entoando mantra. Não. Você sabia que correr num parque, totalmente concentrada ali no seu corpo, na pisada, você está meditando? Porque aquilo ali é atenção plena. Você está focada no seu corpo. Você contemplar uma flor, parar no parque, olhar para o lago, olhar para uma árvore, ficar um tempo ali. Aquilo ali é meditação. Eu medito na musculação. Então pronto. É meditação. É estar focado com atenção plena. Mindfulness. A atenção plena no que é presente. Eu estou aqui agora. A gente não está aqui agora. A gente está dirigindo e não está dirigindo. A gente está pensando num monte de coisa que tem que fazer. Supermercado, nós somos mães, chegar em casa, o jantar, supermercado, tarefa, é 1000 coisas. A gente não vê o sinal às vezes, é tão automático. Eu tô tão no automático no trânsito que às vezes eu chego em lugares que eu não deveria estar. Sim, sim. Fui no automático, a hora que eu paro o carro eu falo, pois é, tenho que voltar. Hoje eu estava vindo para cá, eu tinha que deixar minha filha na faculdade, na PUC, e vir para cá. Então, quando eu venho para cá, eu pego a Rua 9. Quando eu vou para a PUC, eu pego a Avenida D. De repente, eu estava na Rua 9. Nossa. Aí minha filha, mãe, onde você está indo? Eu falei, pro consultório. Falou, mãe, eu tenho que ir para a faculdade. Então, assim, estou no automático, não estou com um estado de presença. Eu li sobre uma técnica 3/3. 3/3/3. Você já ouviu falar? Na vida. Não. Me ensina aí. Ah, amiga, então a gente pula essa. Então, prática de exercício físico pode ajudar nesse controle da ansiedade? Eu tenho certeza que sim, tô te perguntando para ouvir um especialista. Não, é uma necessidade, não é que pode, não, é necessário. Porque hoje eu me encontrei no futevôlei, aquele meu contato com a areia, legal. Quando eu coloco o pé ali naquela areia, parece que eu tô descarregando ali. É o que você falou do foco, ali eu consigo focar só naquilo, eu esqueço que existe celular, esqueço que existe o mundo tentando aprender aquela atividade. Eu tô hoje no futevôlei e no violão para controlar a minha ansiedade. São os momentos em que eu tenho que focar realmente no que eu estou fazendo, senão não vai sair nada. Então, isso tem me ajudado muito. Quando você está no futevôlei, você tem a sensação de que o tempo passou muito rápido? Tenho. Tá, então você está em flow. O que é flow, né? Fluindo. Quando eu estou em flow, é que eu tenho uma concentração tão alta naquilo que eu não vejo o tempo passar, a minha mente está em descanso. Entendi. Eu estou numa profunda meditação, sim. Então, o que a gente precisa é fazer, claro, atividade física para jogar para fora essa ansiedade, para suar, né? E a gente precisa fazer coisas que nos dão prazer, Thaís. As pessoas mais ansiosas, geralmente, elas esquecem de colocar qualidade de vida, de colocar prazer na vida. Sim. Sabe? Então, o nível de cortisol, o nível ali do estresse vai ficando tão alto que a pessoa chega, sim, a ter um estado da ansiedade e passar para uma depressão. Gelaine, a ansiedade pode virar uma depressão? Então, essa pergunta, ela é feita frequentemente para mim, e eu vou explicar o seguinte. Quando uma pessoa fica muitos anos, né, tentando lidar com essa ansiedade, não consegue, não tem ferramenta, essa ansiedade cada vez mais alta, hormônio cortisol, né, cada vez mais alto, nível de estresse cada vez mais alto, o que acontece, Thaís? A gente começa a desenvolver anedonia. Então, o que é isso? É a falta de prazer na vida. Então, a gente começa a sentir que aquilo que me dava antes prazer, hoje eu não tenho mais. Então, sim, pode desenvolvendo uma falta de ânimo, uma baixa energia e, claro, desenvolver uma depressão, principalmente se tiver histórico na família. Vou contar o que aconteceu comigo. Eu cheguei num ápice da ansiedade em que eu busquei uma fuga no álcool. Eu tinha que beber todos os dias. Para anestesiar. Para anestesiar. Sim, é porque a maioria das pessoas fazem. Sim, isso é muito comum. Para ter um prazer, para ter um relaxamento, para extravasar. E o álcool, ele funciona, como todas as outras drogas, como um anestésico mesmo. Aí eu desligo dos problemas, né? Então, é uma forma disfuncional de enfrentar a ansiedade? É. Existem outras formas funcionais? Claro, eu citei algumas aqui hoje.
tá? Atividade física. E você conseguiu equilibrar bastante, porque você sempre foi muito atleta. Sim. Então, foi só um episódio da sua vida. Foi um episódio, já superei. E você, muito perspicaz, já observou que, poxa, isso aqui não está adequado. Exatamente. Mas as pessoas não têm isso. Mas é isso que é o importante. É por isso que esse podcast está aqui hoje. Sim. Você está aqui trazendo luz para o caminho das pessoas. Porque, assim, a partir do momento que a gente fala do nosso problema, a gente expõe o que muita gente está vivendo e não sabe o que fazer com isso. Não tem coragem de expor, não tem coragem de procurar ajuda. Então, assim, eu superei passo a passo tudo isso aqui que eu estou relatando hoje. Sim. E estou aqui tentando ajudar pessoas a superar também. Ótimo. Isso é importante. Parabéns. E a gente também, eu queria saber até isso, qual que é a importância da rede de apoio nesse momento? Qual é o papel de amigos e familiares quando percebe que uma pessoa está atravessando por uma crise de ansiedade? Então, os amigos, eles têm um papel fundamental de orientação, né? Se a gente ama aquele amigo, se a gente ama aquele parente, a gente quer o melhor para ele, então a gente pode conversar, falar que eu estou observando que o seu comportamento está diferente. Você tem hoje feito escolhas para a sua vida que não são funcionais, não são saudáveis, não traz qualidade de vida. Oferecer ajuda no sentido do que você está precisando. Você pensou em buscar um médico, você quer que eu vá ao psiquiatra com você. Tirar esse estigma de que psiquiatra é coisa de doido, psicólogo é coisa de doido. Psiquiatra e psicólogo são profissionais da saúde mental. Igual um ortopedista, igual um oftalmo, cuida dos olhos, o ortopedista da coluna, dos ossos. Então, assim, cada especialista, eu falo, cada macaco no seu galho, né? E a gente precisa cuidar, sim, das nossas emoções, porque se eu não cuido das minhas emoções, elas vão para o meu corpo, eu vou somatizar, eu vou ter alergia, eu vou desenvolver algumas doenças, eu vou, com muita ansiedade, me afastar de pessoas porque eu estou ansiosa. Eu vou, por conta da minha ansiedade, não aceitar uma proposta de trabalho, me esquivar. Por quê? Porque eu acho que eu não consigo. Porque eu não consigo lidar com aquele batimento cardíaco, aquele disparou meu coração só de ouvir um convite. Então, eu já fico imediatista, ansioso, vou lá e falo, não. Ao invés de, vou pensar. Só de falar que vou pensar, eu já me acalmo, já respiro, já penso como eu posso, se eu quero aceitar, vai ser bom para mim, como eu posso lidar com isso, quais as ferramentas que eu tenho, aí de novo as ferramentas, quais são minhas habilidades que eu tenho, que eu consigo transpor esse obstáculo. Em sua opinião, quais são os principais mitos e equívocos que a gente pode desmistificar aqui agora para trazer uma melhor compreensão sobre a ansiedade para todo mundo que está nos ouvindo? Os mitos sobre a ansiedade? Como você falou, por exemplo, você citou aí do psiquiatra e do psicólogo. Muita gente fala assim, nossa, você foi lá, isso é coisa de gente doida. E não é. Hoje são as profissões que mais estão em evidência nesse momento, que a saúde mental, principalmente pós-pandemia, se tornou um caso assim mais falado no mundo inteiro. Sim, porque as pessoas não colocavam os holofotes, né, no transtorno mental, nos transtornos mentais, né? E aí a pandemia veio e as pessoas começaram a despertar, entendendo o quanto isso é necessário. Por quê? Porque eu não consegui lidar com a sensação de me sentir vulnerável. E tem outra questão também. A ansiedade, Thaís, ela está extremamente arraigada em crenças de desamparo. Então, algumas pessoas têm mais ansiedade que outras. Às vezes, é de uma experiência que eu tive lá atrás de muito desamparo. E aí eu tenho no futuro situações que são gatilhos. É como se fosse assim, é uma memória, porque nós guardamos no nosso cérebro, né? As memórias afetivas, que eu falo, as memórias afetivas, nem sempre esse afetivo foi bom, foi uma memória forte que eu tive. Sim. E aí no futuro eu tenho uma situação que me desperta, que me engatilha. E a pandemia foi um gatilho para muita gente. Por isso que alguns lidaram melhor que outros. Porque alguns não tiveram uma sensação de desamparo na infância. Alguns tiveram muita segurança. Foram crianças, adolescentes que tiveram uma base familiar ali, que passou muita segurança. Então, vem um estressor no futuro, eu tenho manejo, eu sei lidar com aquilo. Agora, se eu não tive, pode sim ativar a minha crença de desamparo e eu me sentir vulnerável. A pandemia, eu estava vulnerável? Todos nós estávamos vulneráveis? Sim. Mas alguns se sentiram mais vulneráveis que outros. Tanto é que você percebeu que depois que foi liberado a máscara, muita gente continuou usando máscara? Sim, até hoje.
Até hoje. Por quê? Por que eu não estou usando máscara, você não está e tem algumas pessoas usando? Porque provavelmente essa pessoa se sente mais vulnerável diante da vida. Né? Então, ela pode ser que ela tenha crença de desamparo? Pode, não vou afirmar, mas pode ser? Pode. Mas, com certeza, é uma pessoa que tem um pezinho mais nos fatores ansiogênicos do que nós duas aqui? Sim. Sim, são pessoas mais ansiosas. Ou talvez tenha até TAG. Porque a pandemia, para quem já tinha um transtorno, foi devastador. Eu conheço pessoas que ficaram, de verdade, 2 anos e meio sem sair de casa. Sem sair de casa. Então, aí... Qual é o pior, né? Porque você se isolar, já tem pesquisas falando também, comprovam que você se isolar, isso também é ansiogênico. O ser humano precisa de contato, de vínculo. Isso também foi uma surpresa para muita gente, não sabia, porque era tão comum que a gente começou a valorizar coisas tão pequenas que nossa, gente, eu queria tanto ir no supermercado, coisa que eu odeio, mas eu queria ir no supermercado quando estava na pandemia para sair de casa. Então a gente começou a valorizar essas coisas que eram simples. Porque a gente precisa estar com outras pessoas. É uma necessidade humana. E teve gente que começou a conviver com o marido, né? Com a esposa, que não convivia dentro de casa, né? E o número de divórcios subiu. Exatamente, são dados Os alarmantes. B.O. começaram a sair debaixo do tapete, já que a gente está junto o tempo inteiro, vamos olhar o que está ruim. Falando em dados, eu vou trazer alguns números que a gente levantou aqui para a gente comentar. Números oficiais, esse aqui é do OPAS, a Organização Pan-Americana de Saúde, em conjunto com a Organização Mundial de Saúde, que em 2019 eles tinham quase 1 bilhão de pessoas, incluindo 14% de adolescentes pelo mundo, que viviam com transtorno mental. 2019. Suicídio foi responsável por mais de 1 em cada 100 mortes. E 58% dos suicídios aconteceram antes dos 50 anos de idade. A gente tem também que transtornos mentais eram as principais causas de incapacidade, causando 1 em cada 6 anos vividos com incapacidade. Pessoas com condições graves de saúde mental morreram em média de 10 a 20 anos mais cedo que a população em geral, principalmente devido a isso, a essas doenças físicas que são evitáveis, a gente sabe, né? Sim. E o abuso sexual infantil e o abuso por intimidação são importantes causas também de depressão. Os números constatam isso, além das desigualdades sociais e econômicas, emergenciais de saúde pública, guerras, crises climáticas, entre outras ameaças aí globais, né, a estrutura que prejudicam a saúde mental. Esses números trouxeram, então, que a depressão e a ansiedade aumentaram mais de 25% apenas no primeiro ano da pandemia. Sim. Nós não temos ainda números, né, assim, pesquisa, na verdade, suficiente sobre a pandemia ainda, mas com certeza nunca mais será o mesmo. O mundo não é mais o mesmo. As crianças que passaram por uma pandemia, né, a gente ainda não tem assim uma evidência do real do quanto isso pode desenvolver um transtorno, sim. A gente vai ter que esperar isso, Thaís. Mas esses números que você trouxe, eles realmente aumentaram. E eu acho que... De quando que é essa pesquisa? Essa de 2019. Ano. E agora eu vou trazer uma para você desse mês de março. A fonte é o Brasil61.com. Ele diz o seguinte, que aqui no país, cerca de 19 milhões de pessoas sofrem com ansiedade e depressão. Pesquisa realizada aí por uma empresa especializada em soluções de saúde digital e aponta um crescimento de 1,290% em consultas psiquiátricas e de psicologia em 2002 no Brasil. Além disso, outra empresa especializada em soluções de saúde digital, a DocWay, realizou um estudo que evidencia um crescimento de 22,1% nos atendimentos totais de telemedicina e de psicologia e psiquiatria em 2022, ou seja, um salto de 2.852 atendimentos em comparação aí com o ano de 2022. O que você achou? Eu acho que hoje esse assunto está mais evidente do que todos os tempos, eu acho que houve, né? Eu acho que é necessário a gente refletir como que esses, né, não só o TAG, mas vou falar de TAG e de depressão, como esses transtornos, depressão e TAG, podem trazer prejuízos para a sua vida e nós, né, vamos falar que nós não estamos usando os tratamentos que estão à disposição por puro preconceito.
Porque esses números que você disse e são reais, eles servem, Thaís, né, você trazer esses números a público, assim, para que a gente reflita se eu não estou dentro dessa margem aqui. Em algum momento, será que eu faço parte disso e não estou sabendo? Porque eu não paro para me observar, para ver os prejuízos que eu estou tendo, para ver a minha insatisfação na vida, para ver a minha falta de prazer, para ver a forma que eu lido todos os dias com a minha rotina, de ser muito imediatista, de não saber esperar as coisas, de atropelar situações em que eu poderia ter um manejo melhor, mas por conta da minha ansiedade eu vou lá e já faço, depois me arrependo, faço alguns estragos. E de acordo com a Organização Mundial de Saúde, a OMS, cerca de 10% da população mundial sofre com transtornos mentais, o que corresponderia aproximadamente aí a 720 milhões de pessoas. O Brasil é o país que lidera esse ranking, inclusive, de ansiedade e depressão no momento, inclusive aqui na América Latina, com quase 19 milhões de pessoas nessa condição. Então, muita gente. É muita gente e é necessário a gente fazer Políticas uma reflexão. Públicas. Sim, e fazer uma reflexão de que se eu estou inserida aí nessa margem, o que hoje mais... Né, a gente precisa se conhecer, a gente precisa se questionar o que está ruim. O meu sono... A primeira evidência, eu acho que é uma evidência mesmo, da gente entender que algo não está legal na nossa vida é se o seu sono estiver muito alterado. Eu percebi isso. Porque o sono, ele é fundamental para regulador, né? Para tudo na sua vida, para tudo. Quem não dorme bem tem mais irritabilidade, tem menos foco, a memória fica comprometida, as relações lá fora vão ficar comprometidas, o meu trabalho fica... Então, eu tenho uma disfuncionalidade em todas as áreas da minha vida. Então, meu sono não está legal. O que está acontecendo comigo? O primeiro sintoma, né? Minhas relações estão muito... comprometidas, no sentido de que não está bom, estou com insatisfação, estou com falta de prazer, não estou conseguindo estabelecer uma comunicação legal, estou ansiosa. Então, eu preciso analisar de uma forma geral como que está para buscar ajuda. Agora, aí que acontece. Muitas pessoas fazem isso, tá? E sabem que não está legal. Mas vem o estigma, né? Vem a vergonha de se colocar, porque tem ainda um ranço aí. Eu passei muito tempo com vergonha de assumir. Isso é muito comum, infelizmente. Eu acho que você trazer esse assunto aqui é fundamental, o podcast, para conseguir libertar as pessoas dessas crenças que estão extremamente... É disfuncional, é irrealista, porque isso faz parte da vida, a ansiedade faz parte da vida, desde que não seja uma ansiedade que te atrapalhe. E buscar ajuda exige muita humildade, coragem e vontade de mudar, né? De melhorar na vida. Do que ficar, às vezes, usando algum subterfúgio, ou seja, a bebida, ou seja, achando que isso vai passar sozinho. A maioria das pessoas fala, mas eu fiquei esperando tanto tempo que eu achei que era só uma fase, vai passar. Gente, coloca um tempo. Fala assim, olha, se um mês não passar, o meu sono não melhorar, eu vou buscar ajuda. Exatamente. Não dá para ficar mais um mês sem dormir. Eu acho que um mês é muito, inclusive. Falar em ajuda em políticas públicas, eu trago dados também aqui da Secretaria de Estado da Saúde do governo do estado de Goiás, que alerta sobre os cuidados com a saúde mental durante o Janeiro Branco, que é um mês que fica marcado ali, né, para os cuidados da conscientização. O governo de Goiás, por meio da Secretaria de Saúde, alerta a população sobre a importância dos cuidados com a saúde mental em janeiro, que é denominado Janeiro Branco. Em 2023, esse movimento teve como tema A Vida Pede Equilíbrio e faz alusão às consequências da pandemia da Covid-19, que trouxe à tona esses agravos mentais, entre muitas causas aí o vírus, obviamente, que a gente falou que era a questão real. Sim. E enfatizaremos estratégias de autocuidado e promoção de bem-estar, sobretudo após um período doloroso e traumático, foi a análise da Relisiane Figueiredo, gerente de saúde mental aqui de Goiás, que trouxe à tona esse tema muito bem colocado esse ano, né? Muito bem. Temos mesmo, em janeiro a gente tem essa política, né, de conscientização, para trazer mais informação, sim, para a sociedade, para que desmistifique, para que traga mais engajamento mesmo. Eu quero olhar para isso, eu quero fazer um tratamento. Eu trabalho, você sabe que eu trabalho muito com pais, né, mais com mães, eu falo muito isso para as mães. Se você é ansiosa, se você tem TAG e não trata, o seu filho tem,
assim, um alto percentual de chance de desenvolver TAG. Se você faz um tratamento com medicação e com psicoterapia, a chance dele desenvolver é menor. Por quê? Tem a genética? Continua existindo a genética? Sim. Mas ele vai modelar o seu comportamento. Então, se você não tem regulação emocional, se você não consegue gerir as suas emoções e trabalhar a sua ansiedade a seu favor, você está ensinando o seu filho a ser um futuro ansioso, a ter gatilhos. Né? Então, toda vez que eu vou trabalhar com as mães, eu trabalho nesse sentido de conscientização de que, se não for por você, vá pelo seu filho. Vá se desenvolver, vá se tratar, vai conseguir ferramentas para lidar com a sua ansiedade, para se curar, né, disso, para que ele não repita os mesmos padrões que você, que a sua família, que, né, é transgeracional, que as outras pessoas na sua família. Vou trazer outro caso aqui à tona para a gente comentar também, muito famoso, que é do Whindersson Nunes. 24 anos de idade, já passou por tanta coisa, né? E ele surpreendeu ano passado, quando no Twitter ele publicou que ele estava sentindo uma angústia muito grande todos os dias. E todos os dias, depois de algumas risadas, logo depois estava ele lá sentindo aquela coisa ruim de novo dentro dele. Ele que tem mais de 35 milhões de pessoas que o seguem, que o escutam todos os dias e passando por isso internamente. É aquilo que a gente falou, a gente está sorrindo aqui, a gente está aqui conversando, trazendo isso à tona para vocês, mas internamente ninguém sabe o que a pessoa está passando. Sim. Sim, eu achei de muita coragem dele se expor e, ao mesmo tempo, de muita generosidade, porque ele está ajudando milhões de pessoas. Tem um caso também, né, Thaís, recentemente, do Zé Felipe. Exatamente. Foi tirado, que ele saiu do palco, não foi? Ou não entrou ao palco? A Virgínia percebeu que o Zé Felipe estava tendo uma crise de pânico, entrou no palco, pegou o microfone, começou a falar, tomou conta da situação para ele se acalmar e conseguir voltar. Olha onde é fundamental a rede de apoio. Porque se não a maioria das pessoas, infelizmente, não tem essa rede de apoio, ela recebe crítica. Então, ela fala assim, para de frescura, cara. Exatamente. Crise de ansiedade, você não é homem, não. Homem tem crise de ansiedade, não. Como assim? Você tem tudo, você está reclamando, você acha lá o público, lá na plateia, você tem crise de ansiedade. Então, ainda bem que ele tem uma esposa atenta, né? Exatamente. Que o ama e que realmente ajudou. Mas não é todo mundo que tem uma família que se responsabiliza, que seja ali um corresponsável, né? Que tem essa rede de apoio, não. E rede social vai lá na hora para cancelar. As pessoas estão ali prontas para criticar, julgar e depreciar. Parece que sentem prazer em fazer isso, né? Sim. Eu falei nessa questão de homens e eu acho que os homens sofrem mais que nós mulheres quando o tema é saúde mental, porque a sociedade exige, né, uma força deles. E eles entendem que é meio que ser vulnerável falar das emoções. Então, eu atendo homens que não contam que estão em terapia. Às vezes, nem para as esposas. Porque tem uma crença, né, que aí é social mesmo, de que se eu estou fazendo psicoterapia para a minha ansiedade, então quer dizer que eu sou fraco. Quer dizer que eu não dou conta. Então, não dou conta nem de ser um provedor, de repente. Porque se eu estou aqui, né, eu devia dar conta de tudo sozinho. Porque foi ensinado que homem dá conta de tudo sozinho. Amiga, e naquela série lá do Harry e da Meghan no Netflix, não sei se você chegou a assistir? Não vi. Eu sei que tem, mas eu não assisti, não. Então, a Meghan relatou que chegou a ter pensamentos suicidas depois do casamento dela por causa do assédio da imprensa, isso por volta de 2018. Mas que ela ainda pensou em buscar ajuda, só que não aprovaram ela sair para buscar ajuda, pensando como as pessoas iriam reagir a uma pessoa da família real buscando ajuda para um tipo de situação dessa. Eu não assisti a série, mas esse episódio eu soube, né? Todo mundo, né, na mídia ficou sabendo, para você ver o que é manter uma aparência. O que eu estou falando aqui? De manter um status quo. Não é só na realeza que acontece isso, tá? Tem a realeza de Goiânia que também acontece. Muito, bastante. Né? Então, essa questão de fazer psicoterapia é coisa de gente fraco, de gente doido. E, na verdade, tem mudado. Graças a Deus tem mudado muito, tem as políticas públicas, está tendo muito mais informação, porque ainda é muito, como que eu digo, que eu falo, gente, que a psicoterapia, infelizmente, ela é um pouco elitizada, porque não é barato. Então, nós temos dois extremos. Há aquelas pessoas que têm dificuldade de contar, porque se acha, vou me colocar numa condição muito vulnerável, vão me julgar, vão me expor. E há os que adoram falar que faz psicoterapia porque é chique.
Então, meu assim, Deus, tem também. Então, não importa. A questão, eu acho que o mais importante é fazer psicoterapia, mas existe sim, porque é muito elitizado, ainda é elitizado. Quando as pessoas procuram, por exemplo, falam, eu não tenho condição de fazer psicoterapia, eu falo, olha, qualquer pessoa pode fazer psicoterapia, eu vou te explicar como. Se você não tem condição de fazer psicoterapia com a profissional que você quer, que não atende plano de saúde, tem as escolas, tem a faculdade que eles atendem lá, muitas vezes pelo valor social, o valor que você consegue pagar, e muitas vezes sem ônus nenhum. Então, não tem motivo de não fazer psicoterapia. Às vezes, o maior motivo que eu vejo é ficar protelando, achando que vai passar esse incômodo aqui, ou porque eu acredito que se eu fizer psicoterapia, eu vou estar sendo fraco. Entendi. Porque tem uma crença aí distorcida social, né, socialmente falando, que devagarinho a gente tem trazido à tona, tem sido esclarecido, né, trabalhado conscientização, mas ainda tem muita coisa para fazer ainda. Certo. Tem muito chão para andar ainda aí dentro dessa seara da saúde mental, tem muito chão para andar. Então, hoje eu recebi uma mensagem de um amigo dizendo o seguinte, que na adolescência ele dava febre. Ele sentia que estava segurando na mão algo muito pesado, mas não tinha nada. Você já recebeu paciente com algum tipo de sintoma parecido, assim? Sintoma de algo que ele... Ele ficava tão ansioso que dava febre e ele sentia que estava segurando algo muito pesado na mão, mas não tinha nada. A mão pesava na mente dele, mas não tinha a gente cria tudo, né? Quando a gente está num nível de ansiedade que está incontrolável, a gente pode ter até dissociação. A gente pode olhar no espelho e achar que eu não sou eu. Tem um nível de ansiedade que, às vezes, eu tive uma paciente que já estava no Carrefour, fazendo supermercado. Ela teve uma crise, que a hora que ela chegou lá na porta, ela não sabia onde estava o carro, ela não sabia onde ela estava, ela não sabia quem era ela. Ela teve um lapso, assim, um branco de esquecer tudo. Então, a gente fala de dissociação, assim, de não se reconhecer. Isso é o nível assim, máximo. É uma crise gigantesca. Aí já é TAG mesmo. Aí não é ansiedadezinha comunzinha do dia a dia, não. Tá? Essa aí é um transtorno. Bom, eu acho que a gente hoje conversou bastante sobre vários fatores que podem desencadear a ansiedade. Trouxemos à tona aqui o tema, com várias possibilidades também de se guiar para buscar um tratamento. Né? Tem mais algum assunto que você gostaria de acrescentar? Sobre ansiedade? Ansiedade em foco. Ansiedade em foco. Bom, o que eu mais acho importante recomendar mesmo é que a gente não demore buscar ajuda. Porque quando você percebe que com a medicação ou só com a psicoterapia, nem sempre precisa de medicação, tem isso também. As pessoas falam, eu não vou lá porque vai me passar remédio. Tem uma distorção também muito grande em relação à medicação, né? Às vezes é só a psicoterapia mesmo, nem todo mundo precisa do remédio. Mas se precisar, gente, está tudo bem tomar remédio. Por que você está com dor de cabeça, você toma um remédio para dor de cabeça? Quando você está com garganta inflamada, você vai tomar um antibiótico. Por que não, quando você está ansioso, você não toma um remédio para ansiedade? Porque causa dependência. Isso é um mito. Lembrei de um mito. Ansiolítico não causa dependência. O que pode causar dependência, se for muito mal administrado, é remédio para dormir. É o que mais as pessoas estão fazendo. Tomando remédio para dormir, porque o meu vizinho está tomando e está dormindo bem, funciona para ele, eu tomo. E aí, ele não está sendo a dosagem errada, não foi a dosagem que o psiquiatra passou, e aí ele, sim, pode criar dependência. Então, o que eu mais sugiro, Thaís, é que as pessoas busquem um tratamento com um profissional correto, com um psiquiatra, com um psicólogo, tá? Faça uma entrevista clínica e faça um acompanhamento e comece a usar as ferramentas que ele vai aprender, né, na psicoterapia na vida dele, para ele ter menos prejuízo, como eu disse, nas relações dele e na saúde, porque se o emocional não está bom, a saúde física também não vai ficar boa. Tá vendo? Você que está aí nos assistindo, você pode estar com ansiedade e você pode buscar a solução simples. Sim, e ter mais qualidade de vida e evitar um monte de BO aí. Que um monte de BO que vem para sua vida é por conta da ansiedade, você não sabe que é ansiedade. Eu vou te dar um último exemplo aqui. Eu tive um paciente uma vez que ele, muito ansioso, muito tímido, era um homem, e ele não tinha coragem, né, de chegar nas moças.
Então, era um rapaz, né, um adolescente, e por volta de 18 a 20 anos, e ele perdeu várias oportunidades, porque ele ficava, suava a mão, o coração disparava, ele ficava assim, em pavor, assim, em pânico, né, o rubor, né, o rostinho vermelho, e isso ele custava dar conta de ir numa boate, numa baladinha, e quando via que uma menina estava olhando, ele começava a ter essas sensações fisiológicas. E o que ele fazia? Ia embora. Ah, meu Deus. Então, ele perdia a oportunidade de conhecer pessoas. Ele não tinha namorado até então, né? Dos 18 aos 20, ele nunca tinha namorado. Por isso que ele estava em tratamento da ansiedade. Então, olha só a privação desse menino, o que a ansiedade fez com ele. Ele poderia estar em tratamento desde os 14. Ele esperou muito. Mas ainda bem que veio, né? Veio fazer o tratamento. O que eu quero dizer é que, para que esperar tanto? Já tinha tido muitos prejuízos na vida, né? Dentro do social aí que eu estou falando. E fora, na faculdade, eu já estava na faculdade e também tinha prejuízo na faculdade. Eu vou repetir uma pergunta, porque é direcionado para uma pessoa que chegou aqui agora. Quando a gente tem várias vozes que falam com a gente ao mesmo tempo, assim, né? A gente está martelando um assunto o tempo todo na nossa cabeça, aí vem uma vozinha, fala uma coisa, outra fala outra, aquele tempo todo, aquele assunto rondando a nossa mente. Como que a gente faz para superar isso e focar no que a gente precisa desenvolver durante o dia? Então, eu acho que todo mundo sente isso, hora ou outra. Isso é comum de sentir, tá? Não é só uma pessoa que sente isso, não. Isso aí ou seja, acho que isso está na casa de todo mundo aí. A gente precisa do passo a passo, Thaís. Admitir, eu estou ansiosa e essas vozes de um monte de coisa ao mesmo tempo aqui, isso não está me fazendo bem, isso está me tirando o foco. Eu preciso me acalmar. Eu preciso respirar. Porque respirando eu já aprendi que eu vou oxigenar a minha parte mais racional, a minha parte mais de discernimento, né? E eu preciso, a partir disso, escolher. Eu preciso priorizar. Existem coisas que são muito importantes, que são prioridade, e que outras que não é nada importante. Eu preciso entender que hoje no meu dia, o que é prioridade? Eu não posso deixar de fazer. Não quer dizer que aquilo tudo que eu pensei eu não vá fazer, mas é que eu preciso elencar, listar uma ordem. Primeiro, segundo. A gente precisa de planejamento. Por exemplo, uma coisa que ajuda muito para os ansiosos é ter rotina. Quando uma pessoa ansiosa não tem rotina, aí vira um caos. O caos total. Porque aí ele fica mais ansioso ainda porque ele perde prazo, ele chega atrasado. Então, aí aquilo ali vai aumentando mais ainda a ansiedade e vai aumentando a sensação de ser incapaz, né? E isso afeta a autoestima. Eu me sinto incapaz, porque meus compromissos não saem, porque eu chego atrasado, porque eu não concluo nada, eu inicio e as coisas não terminam. Por quê? Porque a minha ansiedade é tão grande que eu não consigo sentar com a bunda na cadeira e fazer um planejamento e começar um trabalho e terminar. Exatamente, é pegar um papel, gente, anotar ali uma listinha do dia, o que você ordem. Tem que fazer, a ordem do seu dia, o seu cronograma e seguir, porque se você desfocar, a ansiedade toma conta e você perde mesmo, perde compromisso, perde horário. Aí por que eu não faço aí as pessoas falam, Gerlane, mas é tão simples assim, por que eu não consigo? Por que eu não sento e faço isso no domingo, planejo a minha semana? Procrastinando, porque eu sou ansiosa. Porque eu sou ansiosa e eu fico deixando tudo para depois. A hora que eu vejo... Eu brinco que os ansiosos, às vezes, eles têm aquela música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Aí a vida vai me levando, que eu vou parar no lugar que eu nem sei onde eu tô. Um cobô. Então, quem é ansioso precisa de rotina. Por isso que criança precisa muito de rotina. Crianças ansiosas precisam mais ainda. E a rotina calma. Porque eu sei o que eu tenho que fazer. E aí eu cumpro aquele cronograma, a sensação no final do dia é de quê? De bem-estar, de sucesso, consegui fazer o que eu me propus. Tá? Organização é fundamental para um ansioso, mas sim, é básico. Eu posso dizer que o nosso primeiro Pode Estar com Ansiedade em Foco foi com a especialista em ansiedade aqui hoje, Gerlane Moura. Muito obrigada por tanto conhecimento compartilhado aqui hoje conosco. Eu que agradeço, obrigada. Queria que você deixasse uma mensagem final para todo mundo que acompanhou o podcast até agora, que ouviu um pouco mais sobre ansiedade e agora vai buscar aquele foco que precisa para seguir adiante. Ótimo. Bom, a dica que eu deixo, pessoal, é se você está tendo sintomas de ansiedade, esses sintomas que nós falamos aqui hoje, tanto fisiológicos, né, quanto emocionais, busque ajuda, busque um psicoterapeuta, busque um psiquiatra, para você ter mais qualidade de vida e mais saúde mental. Tá aí, gente, você que curtiu, já se inscreve no canal, compartilha com todo mundo esse conteúdo sobre ansiedade, que a gente vai trazer, claro, muitas novidades aqui para você.
Beijo e pode estar, volta logo.